Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, eu sou um pregador da fé, eu leio livros sobre fé, eu estudo acerca de fé e eu tenho aprendido bastante sobre fé, e quanto mais eu aprendo sobre este assunto de fé, mas eu vejo quanto precisamos aprender, o quanto precisamos avançar em fé. Tem muita coisa dentro dessa área de fé que precisamos viver, amém? A Bíblia, ela fala que nós devemos viver pela fé, ou seja, não é só ter aqueles momentos de fé. E também nós temos que ter uma certeza, uma consciência absoluta de que tudo aquilo que Deus nos dá é por sua graça, e unicamente por sua graça. Ou seja, você não faz nada para merecer. Você simplesmente recebe pela fé. Esse é o outro lado da questão. Por um lado, Deus nos dá por sua graça, e do outro, nós recebemos pela fé. Simples assim. Então, muitas pessoas não estão vivenciando o que Deus já lhes deu por falta de fé, ou por fé insuficiente. Então, por isso, Deus não quer apenas que nós saibamos que Ele nos deu. Ele quer que nós recebamos pela fé. Como é que você recebe pela fé? Você declara aquilo e considera como uma certeza, embora você não veja. Afinal de contas, se você vê, já não é mais fé, né? Se você sente, já não é mais fé. É quando você não está sentindo, você não está vendo, tudo ao seu redor está dizendo, olha, não tem jeito, não dá, e você ali declarando, é meu, me pertence, porque Deus me deu. Então, quando você toma posse pela fé, as coisas vão fluir. Entretanto, hoje, eu quero trazer algo a mais que alguns abençoados estão, como direi, esquecendo. Chama-se paciência. A mesma palavra de Deus que fala sobre fé, ou seja, você recebe pela fé, fala também de paciência. A paciência é uma virtude. A paciência, ela nos vem, enquanto a fé vem pelo ouvir, a paciência nos vem pela provação, por situações adversas. Então é errado você pedir paciência a Deus, porque a Bíblia diz que é a provação, a tribulação que produz paciência em nós. A paciência é um poder, é o poder de Deus que te mantém quando tudo está falhando. Ela te mantém entre o momento que você recebe algo pela fé e a manifestação desse algo. Esse período é aí que a paciência se manifesta. Kenneth Copeland, num dos seus livros, ele diz claramente que a fé e a paciência são as irmãs gêmeas do poder de Deus. E uma não vive sem a outra. Onde está uma, tem que estar a outra, para as coisas funcionarem. Hebreus, no capítulo 11, tem lá, começa com uma definição de fé, mas tem lá uma galeria de pessoas que viveram pela fé, evidenciaram a fé nas suas vidas. Ela está falando de Abraão, está falando de Sara, está falando de Jacó, está falando de Moisés e de tantos outros. É uma verdadeira galeria mesmo, é a calçada da fama daqueles que andaram em fé. Mas naquele capítulo, curiosamente, não fala, não enfatiza o tempo entre a palavra que eles receberam pela fé e o tempo da manifestação. Deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus diz, entre o momento em que Deus falou para Abraão que ele iria ter um filho, até o momento em que Sara, sua esposa, engravidou, foi 25 anos. Foram 25 anos. Até lá, ele teve que fazer alguma coisa. Ele precisou se manter na paciência, que é esse poder que faz com que você permaneça firme antes da manifestação daquilo que você pediu e recebeu pela fé de Deus. É nesse momento. Muitas vezes eu vejo pessoas que ficam, olha, não está acontecendo nada, eu falei, eu declarei, eu orei, eu jejuei, e aí ele começa a citar as obras que ele fez, quando na verdade a pessoa deve simplesmente descansar naquilo que Deus fala.
É importante dizer isso. Agora, claro que muitas vezes, com as nossas atitudes e ações, muitas vezes falta de fé, nós atrasamos o recebimento daquilo que Deus nos deu. Por exemplo, quando o povo de Israel saiu do Egito, segundo os estudiosos, gente que sabe mais do que eu, disse que a jornada daquele povo entre o Egito e a Terra Prometida seria em torno de 11 dias, talvez 15, no máximo 15 dias. Entretanto, eles passaram 40 anos. Por que eles passaram 40 anos? Porque simplesmente não estavam crendo, eles estavam dando incredulidade. Mas não precisa ser o seu caso, meu irmão. Se você recebeu algo de Deus, se você já pediu e já recebeu, fica firme, porque aquele que começou a boa obra, ele há de completar plenamente. Fique firme na fé, fique firme na paciência. Amém? É isso aí. Prospere e avance cada vez mais.